As pirâmides do Egito são uma das maiores maravilhas da humanidade. Mas a pergunta continua: como os egípcios antigos conseguiram construí-las? Especialmente a Grande Pirâmide de Quéops, com mais de 2,3 milhões de blocos de pedra, alguns pesando até 80 toneladas. Durante séculos, arqueólogos, engenheiros e curiosos tentaram desvendar o segredo da construção das pirâmides. A teoria mais aceita é que os egípcios usaram rampas para transportar os blocos até os níveis superiores. Mas que tipo de rampa? Em linha reta? Espiral? De areia? Cada hipótese traz seus próprios desafios. Rampas retas exigiriam quilômetros de comprimento para alcançar o topo, algo difícil no deserto. Rampas espirais internas foram sugeridas por alguns estudiosos modernos, como Jean-Pierre Houdin. Essa teoria defende que havia túneis internos por onde os blocos eram içados com a ajuda de cordas e alavancas. Outros acreditam que rampas laterais externas foram desmontadas à medida que a pirâmide era finalizada. Mas e os blocos gigantes? Como mover pedras tão pesadas sem rodas, guindastes ou motores? Os egípcios usavam trenós de madeira puxados por equipes de trabalhadores com cordas e muita força humana. Um detalhe importante: há registros de que a areia era molhada para reduzir o atrito e facilitar o transporte. Imagens em tumbas mostram trabalhadores puxando blocos enquanto alguém derrama água na frente. Essa técnica permitia que as pedras deslizassem melhor sobre a areia endurecida. Estudos modernos confirmaram que essa prática realmente diminui o esforço necessário para mover os blocos. Outra peça importante: a organização. Os egípcios tinham uma estrutura social e administrativa impressionante. Havia engenheiros, arquitetos, artesãos, trabalhadores especializados e supervisores em cada etapa. Ao contrário do que muitos pensam, as pirâmides não foram construídas por escravos. As evidências arqueológicas mostram que os trabalhadores eram bem alimentados, organizados e até tinham moradias permanentes. Muitos viam o trabalho nas pirâmides como uma honra, uma missão sagrada em nome do faraó e dos deuses. O transporte das pedras do rio Nilo até o local da construção também era uma tarefa monumental. Durante a cheia do Nilo, canais artificiais eram abertos para trazer os blocos por barco até a base das pirâmides. Alguns blocos vinham de pedreiras a mais de 800 quilômetros de distância, como os de granito de Assuã. Para essas pedras maiores, acredita-se que usavam trenós reforçados e sistemas de roletes de madeira. Além disso, ferramentas simples, como alavancas e cunhas de cobre, eram usadas para ajustar os blocos com precisão. Mesmo sem ferramentas de ferro, os egípcios conseguiram nivelar blocos com encaixes tão justos que nenhuma lâmina passa entre eles. A base da pirâmide foi perfeitamente nivelada usando canais de água e cordas esticadas. Cada lado da pirâmide foi alinhado com precisão astronômica, apontando para os pontos cardeais. Essa precisão impressiona até os engenheiros modernos. Erros inferiores a 0,1 grau. Além da engenharia, a motivação religiosa era um combustível poderoso. A pirâmide era vista como uma escada para o céu, ajudando o faraó a alcançar a vida eterna. Por isso, todo o povo participava direta ou indiretamente da construção, sentindo-se parte do projeto divino. Os trabalhos eram coordenados de forma quase industrial, com turnos, estoques de comida e cronogramas. A alimentação incluía pão, cerveja, carne seca e vegetais, suficiente para manter a força dos operários. Acampamentos temporários foram erguidos ao redor do canteiro, com milhares de trabalhadores vivendo em comunidade. Escavações revelaram padarias, hospitais, áreas de descanso e até cemitérios de trabalhadores. Outro segredo da construção era o uso de pedra calcária branca polida para o revestimento externo. Essas pedras refletiam a luz do sol e faziam a pirâmide brilhar como ouro à distância. Com o tempo, esse revestimento foi sendo retirado por outros povos para construir novas estruturas. No topo da pirâmide havia uma piramidion, uma pequena pirâmide dourada, símbolo do deus Ra. Tudo na pirâmide tinha um propósito simbólico, matemático e espiritual. A inclinação das faces, por exemplo, segue proporções geométricas sagradas para os egípcios. Muitos acreditam que os egípcios tinham conhecimentos avançados de geometria e astronomia. Outros defendem que tudo foi feito por tentativa e erro ao longo de gerações. A verdade pode estar entre os dois extremos: conhecimento empírico refinado por séculos de observação. O fato é que a construção das pirâmides exigiu planejamento, organização e fé. E, claro, muito trabalho árduo de milhares de pessoas por décadas.
A Grande Pirâmide levou cerca de 20 anos para ser construída, um feito extraordinário sem tecnologia moderna. Cada bloco era colocado com extremo cuidado, mantendo a estabilidade da estrutura. Alguns pesquisadores modernos tentam replicar técnicas usando ferramentas e métodos da época. Muitos desses testes mostram que, embora difícil, a construção é possível com os recursos da época. Ainda assim, há detalhes que continuam intrigando cientistas e historiadores. Por que tanto esforço para erguer monumentos tão gigantes? Qual era o verdadeiro propósito? Além de túmulos, as pirâmides eram templos de conhecimento, observatórios e símbolos de poder. Muitos acreditam que elas canalizavam energia, uma teoria não comprovada, mas popular. Outros enxergam nas pirâmides uma mensagem para o futuro, deixada por uma civilização que conhecia o cosmos. Por mais que saibamos como foram feitas, o porquê ainda fascina. O Egito continua a revelar segredos e as pirâmides são o maior enigma de todos. Elas desafiam a lógica, inspiram teorias e mantêm viva a chama da curiosidade humana. Mesmo com tecnologia, seria um desafio replicar essas obras nos dias de hoje. Por isso, as pirâmides não são apenas construções, são monumentos à engenhosidade humana. A prova de que determinação, organização e fé podem mover montanhas. Ou milhões de blocos de pedra. Cada bloco, cada rampa, cada corda conta uma história de superação coletiva. Os egípcios não precisavam de milagres, tinham conhecimento, tempo e dedicação. E, acima de tudo, tinham um propósito maior: eternizar seus reis e se aproximar dos deuses. A construção das pirâmides ainda guarda mistérios, mas também revela muito sobre o espírito humano. Tecnologia, sim, mas também paixão, tradição e um legado imortal. As pirâmides resistem ao tempo porque foram erguidas com propósito e perfeição. E enquanto elas permanecerem de pé, continuarão a nos desafiar e inspirar. Porque a verdadeira pergunta não é só como elas foram construídas, mas por que nunca mais fizemos algo parecido.